Vamos falar então do Evangelho segundo o Espiritismo. Esta reflexão ela é extraída do capítulo 18 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Falando ainda por parábolas, disse-lhe Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram-se a ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e o mataram, depois de lhes haverem feitos muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e mandou contra eles seus exércitos. Exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas, chamai para as bodas todos os quantos encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa. E dando com um homem que não vestia túnica nupcial, disse-lhes: meu amigo, como que entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem ficou em silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-os nas trevas exteriores, até que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. Isso está em Mateus, capítulo 22, no versículo 1 ao 14. Durante as nossas existências, Deus está sempre nos chamando e convocando para sermos cidadãos do seu reino, batendo a nossa porta, porquanto o reino de Deus ainda não é desse mundo. Mas a nossa cegueira e a surdez seletiva, aliadas ao nosso orgulho, ao egoísmo, as escolhas infelizes decorrentes do nosso livre-arbítrio, funcionam como uma barreira para as coisas de Deus. O Mestre Jesus ensina que dia virá em que o reino de Deus será deste mundo,
Isso se dará quando os homens forem regenerados pela verdade na estrada do progresso e da fé, com a reforma íntima, a renovação, o despertar e a libertação e a salvação do Espírito. Jesus representa a verdade que a humanidade tem condição de assimilar, implantando o reino de Deus dentro de cada um, a fim de que num futuro possa transformar a Terra em um mundo melhor e regenerado. A tônica dos ensinos de Jesus é sobre a vida além da morte, do corpo físico, a vida que nunca acaba, quer o espírito esteja em mundos materiais, quer esteja em planos espirituais. Assim ele demonstra como o homem deve ser para poder viver o reino de Deus, onde o mal não tem guarida e só existe o bem. Para isso, o homem tem que desenvolver todo o seu potencial, o potencial intelectual e moral, desenvolvendo esse reino de amor e sabedoria dentro de si. Os chamados são os que recebem o convite divino para a festa do Senhor, a festa de casamento para o reino dos céus, ou de união com o seu Filho Jesus, guia e modelo da humanidade terrestre, como na parábola dos festim das bodas. Nesse aspecto, todos são chamados para ter acesso à felicidade, que é o atributo que tem consciência pelo livre-arbítrio e trajam as vestes de núpcias do amor, da humildade, da boa vontade e encontrar a verdade para observá-la. É preciso que o espírito seja guiado pelos preceitos do mandamento maior. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O livre-arbítrio nos proporciona o poder das escolhas e somos responsáveis por elas, inclusive pelas consequências e pelos males que causamos aos nossos semelhantes. Não podemos simplesmente jogar a culpa nos outros ou nas circunstâncias externas, ou eximindo-nos das nossas responsabilidades. É o homem que escolhe aceitar os ensinamentos da palavra, a semente e o fermento da fé, e pautar a sua vida sobre os princípios da orientação de Jesus. Então nós temos duas estradas que se apresentam aos homens: a estrada da evolução e da degradação. Também são duas portas que se abrem, da vida e da morte.
aqueles que caminham pela estrada da evolução hão de forçosamente passar pela porta estreita que conduz à vida. A estrada da evolução ela é apertada. Poucos são os que acertam com ela, mas grande é o número dos que querem acertar. Pois ouviram dizer que ela é apertada. A estrada da degradação ela é larga, muitos são os que por ela passam e dela não querem sair, por ser espaçosa e facultar-lhes uma série considerável de diversões. Estreita é a porta da salvação, porque o homem vê-se obrigado a grandes esforços sobre si mesmo para transpor, para vencer as más tendências, coisas que aos poucos se resignam. É complemento à máxima: muitos são os chamados e pouco os escolhidos. Gratidão a todos. Muita paz, muita luz.